Bom dia, gente. Meu nome é João Vitor, eu sou do PET Ciência da Computação da UFRN e hoje eu vou apresentar o seminário de Introdução a Técnicas de Criptografia. Esse vai ser o roteiro do seminário. Nós vamos começar com a introdução, explicando o que é criptografia. Depois nós vamos mostrar a história da criptografia e como ela vem sendo utilizada há milênios. Depois nós vamos ver os dois tipos principais de criptografia, que é a criptografia de chave simétrica e o de chave assimétrica. E depois nós vamos ver uma técnica chamada hashing, que é uma técnica utilizada para o armazenamento de senhas de uma forma segura. E depois nós vamos ver testes de penetração, que são basicamente testes criados para você tentar quebrar a criptografia, tentar quebrar alguma senha, tentar quebrar alguma coisa. Depois nós vamos tirar a conclusão. E vamos começar com a introdução, obviamente. Vamos nos perguntar primeiro o que é criptografia. Criptografia é uma palavra que vem do grego, que é a união da palavra cryptos, que significa segredo, e da palavra graphene, que significa escrita, ou seja, basicamente seria a escrita de um segredo. E ela é caracterizada como o estudo de técnicas para você conseguir trocar informações de uma maneira segura. Então, vamos imaginar que você quer conversar com um amigo e você quer que só ele entenda a mensagem e todo mundo pode ver essa mensagem. Então, você combina antes com ele uma forma de você conseguir enviar uma mensagem que mesmo se todo mundo ler, ninguém vai entender nada, mas quando ele receber a mensagem, ele vai conseguir fazer alguma coisa que permita ele a ler a mensagem. Ou seja, nós vamos criar um algoritmo, basicamente, que consegue encriptar a mensagem, ou seja, encriptar significa deixar a mensagem de uma forma que ela não pode ser lível, e depois nós vamos conseguir decriptar ela, ou seja, nós vamos receber essa mensagem de uma forma que não é lível e converter para uma forma que nós conseguimos ler. A criptografia ela já vem sendo utilizada há muito tempo. Por mais que ela pareça um assunto atual, ela geralmente era utilizada em troca de mensagens ligadas à guerra, ou à política, ou a coisas importantes antigamente. E os primeiros registros são de 1900 a.C., quando foram encontrados hieroglifos nunca antes vistos na tumba desse nobre egípcio chamado Khnumhotep II. Foi uma técnica conhecida como Symbol Replacement, que basicamente eles utilizaram hieroglifos de uma forma diferente, que não conseguiam ser líveis por outras pessoas. Só quem entendia o que ele significava conseguia ler. E em 1486 a.C., os espartanos também criaram uma técnica de criptografia, que é a chamada cítala. Como é que a cítala funcionava? Eles dispunham de uma tira de couro, assim, e eles escreviam uma mensagem desse jeito: SEELNPD. Então, e eles enviavam esse pedacinhozinho de papel, de couro aqui. E se alguém interceptasse essa mensagem no caminho, a pessoa não ia conseguir entender o que estava escrito. A mensagem só seria entendível quando ela fosse enrolada num bastão específico, que aqui, quando nós enrolamos nesse bastão específico, nós conseguimos ver send help. Então, um conjunto de letras meio sem sentido, quando nós enrolamos nesse bastão, começa a fazer sentido. E aqui tem a imagem de uma cítala real. Nós vamos ver a primeira técnica, que é uma técnica mais antiga, mais básica e a mais simples também, a mais simples de se quebrar, que é chamada cifra de César. Como é que funciona a cifra de César? A cifra de César ela já foi utilizada no Império Romano e era mais utilizada para proteger mensagens militares. E como é que ela funciona? Você pega a letra e você converte para que está 3 casas na frente. Pode ser qualquer outro número de casas que você escolher. Porém, a cifra de César era com 3 casas. E então o A viraria D. Se eu escrevesse B, o B viraria E e o C viraria F. Então eu conseguiria encriptar a mensagem só convertendo a letra para a letra que está 3 casas na sua frente. E quando eu recebesse a mensagem, para decriptá-la, eu teria que fazer o processo inverso. Então, vamos codificar a frase Olá Mundo. Então eu vou escrever Olá Mundo. E o que é que eu vou fazer? Eu vou ver o O. E o O está aqui. Qual é a letra que está 3 casas na frente do O?
é o R. Então o O vira R. Converto O para R. O L, qual é a letra que está 3 casas na frente do L? É o O. Então o L vira O. Consequentemente o A vira D. O M vira P. Aqui. E nós vamos conseguir encriptar a mensagem. Então se nós quisermos enviar Olá Mundo, nós conseguiríamos encriptar, transformando ela para isso daqui, rod pxqgr, e nós enviaríamos essa mensagem para alguém. Então se alguém interceptasse essa mensagem no meio do caminho, ia ser um monte de letra estranha, ninguém ia entender o que estava escrito aqui. E quando a pessoa que era para receber a mensagem receberia a mensagem, ela só faria o processo inverso. Então ela receberia o R, ela via qual é a letra que está 3 casas atrás do R, é o O. Então ela conseguiria reconverter essa mensagem para Olá Mundo. E vamos dar uma olhada rápida aqui, que eu criei um programa que basicamente faz a cifra de César automaticamente para nós. Ela pega a letra do alfabeto, e ela simplesmente converte 3 para cima. E uma coisa que eu esqueci de avisar foi que ele sempre converte 3 letras para cima, sendo que como é que eu vou converter o Z 3 letras para cima? Não existe 3 letras acima do Z. Então essa cifra simplesmente volta. Então o Z vai virar C, e o Y vai virar B, e o X vai virar A. Ele meio que dá um loop no alfabeto. Entendeu? Então vamos rodar esse programinha. Eu vou criar um repositório no GitHub e vou depositar todos esses códigos. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos encriptar alguma mensagem. O que é que nós vamos encriptar? Vamos encriptar PET Ciência da Computação. Então ele vai encriptar e nós vamos receber isso daqui, shw, pronto. E aí agora eu vou copiar essa mensagem e eu vou dar um decrypt dessa mensagem. Tem que converter para string, não é? E quando eu jogar na minha função de decrypt, ela vai conseguir decryptar para PET Ciência da Computação de novo. Então o que é que ele fez aqui? Ele recebeu a string PET Ciência da Computação e converteu o P para S, o E para H, o T para W. Foi fazendo isso para todas as letras, convertendo para a letra que estava 3 casas na sua frente e encriptou a mensagem. Então nós vamos enviar isso daqui. E quando nós quisermos decriptar, nós vamos copiar a mensagem e jogar no negócio de decrypt, que ela vai simplesmente voltar 3 casas. Então o S menos 3 casas vai virar o P, o H vai virar o E, e nós conseguimos chegar na mensagem original novamente. Porém, essa é uma técnica muito falha, porque você só tem basicamente 26 opções de cifras. Ou você muda uma casa na frente, ou 2 casas na frente, ou 3 casas na frente, ou até 26 casas na frente. E para quebrar ela seria muito fácil, você simplesmente testava todas as possibilidades e via qual foi a cifra usada. Então essa é uma técnica extremamente insegura, extremamente antiga, que não deve ser mais utilizada. E pronto, agora nós chegamos numa parte bem interessante, que é a máquina Enigma. A máquina Enigma provavelmente a máquina criptográfica mais famosa de toda a história. Ela era utilizada pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial e eles conseguiam enviar mensagens de uma forma segura. Ou seja, eles enviavam essa mensagem, a mensagem estava no ar, todo mundo conseguia ver, mas ninguém conseguia quebrar, só se a pessoa tivesse a máquina Enigma e a combinação necessária. E como é que os nazistas faziam isso daí? A máquina Enigma, você vai clicando nos botões, ele tem um teclado normal, e a cada botão que você clica, ele acende uma letra. Então se eu clicar Z, vamos supor que ele vai acender o A. E aí eu ia anotando, eu escrevia a mensagem na Enigma, e anotando o outputzinho num pedaço de papel. Quando eu pegava esse pedaço de papel ele era convertido para código Morse e enviado pelo ar. Então todo mundo conseguia ver essa mensagem. Os britânicos botavam um submarino e conseguiam ver todas as mensagens que os nazistas estavam enviando. Sendo que o problema é que essas mensagens estavam criptografadas. Ou seja, os nazistas usavam essa máquina aqui para criptografar uma mensagem de modo que mesmo se os britânicos conseguissem pegar a mensagem, eles não iam conseguir ler.
E os britânicos eles já conseguiram capturar uma máquina Enigma, sendo que o funcionamento dela era até complicado, porque ele tinha um total de 158 quintilhões de combinações possíveis. E os nazistas eles recebiam um papelzinho todo mês com a combinação do dia. Então eles programavam basicamente a máquina para a combinação do dia, e dessa forma eles conseguiam enviar a mensagem e decriptar a mensagem também. Mas os britânicos eles não tinham a combinação do dia, então eles não conseguiam decriptar a mensagem. A máquina ela funciona porque ela tem um rotor eletromecânico que ele vai embaralhando as letras do alfabeto. Então é basicamente, a grosso modo, uma cifra de César, sendo que ela é totalmente embaralhada. E a cada clique que eu dou, se eu clicar o Z, ele embaralha novamente. E se eu clicar o X, ele embaralha novamente. Então parece um negócio bem randômico. Então eu vou mostrar um vídeo aqui, que é uma máquina Enigma real, e como ela era utilizada. Então... brought to the machine. We're going to send a message. Now, we were talking about what to send before, so we send number file. Let's turn this into Enigma code. So I'm going to type in N to begin with. And if you can see there, the letter Y lights up. So N becomes Y, your code lights up. Let's write that down. Let's do the next letter, U. U becomes T. Let's do M. And I've got H this time. B. And E. Então era exatamente dessa forma que os nazistas faziam. Eles escreviam a mensagem que eles queriam mandar, a letrinha ia acendendo, e eles anotavam isso no pedaço de papel, mandavam por código Morse, e eles iam enviar isso daqui por código Morse. Esse YT. Então, por mais que os britânicos, os aliados, conseguissem ver a mensagem, eles não conseguiam converter de volta. Então vamos supor que os nazistas estavam enviando number file. Eles iam enviar essa palavra aqui, e do outro lado teria outra pessoa com outra máquina Enigma com a configuração necessária para decriptar, e ela conseguiria decriptar numa boa. Mas os britânicos eles não saberiam decriptar. E uma coisa muito interessante da máquina Enigma é que ela embaralha o alfabeto totalmente a cada clique. Então, por exemplo, o N aqui ele está virando Y, mas o E também está virando Y aqui. Na cifra de César, a mesma letra sempre virava a mesma letra. Por exemplo, se eu clicasse A, sempre ia virar D. Se eu clicasse B, sempre ia virar E. Mas aqui parece um negócio totalmente randômico. O N sempre vira Y, o N vira Y, depois o E vira Y. E novamente o E está virando Y e depois o E está virando W. Então isso era muito difícil de quebrar. Você não podia fazer, quais são as letras que mais estão aparecendo, para tentar igual a cifra de César. Não, é um negócio que parece randômico, porque a cada clique que nós damos na Enigma, ela embaralha o alfabeto novamente. E os nazistas recebiam a configuração do dia e eles conseguiam decodificar a mensagem. E agora nós vamos ver como é que eles decodificavam. Então os nazistas eles recebiam a configuração do dia, eles ajeitavam a máquina para a configuração do dia e eles só botavam a mensagem de volta. This code over here, Y, T, H, M, Y, and whatever. Let's type that into the machine this time and see what happens. Okay, so we start with Y. Y becomes N. T becomes U. H becomes M. M in the code is a B. Y, I, F, and W, finally. Então, como nós podemos ver, ele simplesmente jogou a mensagem de volta na máquina Enigma com a configuração necessária e nós conseguimos ler a mensagem que foi enviada originalmente, que foi number file. E parece um processo extremamente randômico, extremamente difícil de quebrar. E realmente é bem difícil de quebrar, porque por mais que você tivesse a máquina, você não saberia qual era a configuração do dia. Então, era bem difícil de quebrar. Então, o responsável por conseguir quebrar essa máquina foi ninguém mais, ninguém menos do que Alan Turing. E a história de Alan Turing e dessa máquina são muito bem retratadas no filme O Jogo da Imitação, que eu recomendo bastante vocês assistirem. E como é que Turing ele conseguiu quebrar essa máquina? Essa máquina ela tem 3 problemas principais. Uma letra ela nunca vai virar ela mesma. Então, se eu clicar W,
nunca vai virar W. Ela vai virar todas as letras do alfabeto, mas nunca vai virar um W. Então, se eu receber um pedaço de papel, se eu receber um código da Enigma e tiver um Y, eu sei que vai ser todas as letras menos o Y. Além disso, se eu clicasse numa mesma letra duas vezes, ela sempre daria outputs diferentes. Então, se eu recebesse na máquina Enigma KK, eu saberia que são duas letras diferentes. Porque se eu clicasse KK na Enigma, sempre daria letras diferentes. Então, por exemplo, se eu clicasse KK na Enigma, sairia JD. Ou alguma outra coisa, mas nunca sairia a mesma letra. Porque a cada vez que eu clico na Enigma, ela embaralha o alfabeto novamente. E além disso, os nazistas, eles sempre começavam as mensagens com o Wetterbericht, que significa a previsão não a previsão do tempo, mas como o tempo estava no dia, como o clima estava, e terminavam com Heil Hitler. Então, sabendo disso, Turing criou uma coisa chamada máquina de Turing, que era basicamente um computador que ele fazia isso automaticamente. Então ele testava todas as possibilidades da Enigma, sendo que ele conseguiria tirar muitas opções. Então, como começava sempre com esse Wetterbericht e terminava com Heil Hitler, ele via quais são as configurações iniciais que, dado aquelas letras que eu recebi, sempre acabam com Wetterbericht e Heil Hitler. Então, Turing criou basicamente um computador para conseguir quebrar essa mensagem. E a máquina Turing, ela quebrava o código em 20 minutos. Então, os aliados recebiam o código, as palavras foram enviadas de 6 da manhã. E em 20 minutos essa máquina já conseguia quebrar e já dava a configuração do dia. Então, dessa forma, todas as mensagens que os nazistas enviavam, os britânicos e os aliados conseguiam ler, graças a Turing. E isso é dito que reduziu o tempo de guerra em muito tempo. E atualmente, a criptografia é de fundamental importância para o mundo moderno. Ela torna tudo seguro. Qualquer comunicação que você tiver com outros computadores ou com qualquer sistema vai ser criptografado por segurança. Ou seja, você está conversando no WhatsApp, está sendo criptografado. Se você está conversando no Instagram, em qualquer canto, está tendo a criptografia ali por trás. E principalmente em transferências bancárias, envio de e-mails, muitas coisas. E a criptografia, ela é uma forma de você conseguir fazer isso de uma forma segura. Se não tivesse criptografia, seria muito mais fácil de um hacker ele conseguir acessar sua conta bancária ou ler seu e-mail. Então a criptografia ajuda bastante. E nós vamos começar com o nosso primeiro tipo de criptografia, que é a criptografia de chave simétrica. Como é que funciona a criptografia de chave simétrica? A criptografia de chave simétrica, ela usa uma chave, que geralmente essa chave é um número ou alguma outra coisa, e combinamos essa chave com o texto que nós vamos mandar e ele gera um texto cifrado. Ou seja, um texto que, mesmo se alguém pegar no meio do caminho, ele não vai conseguir ler. E depois nós utilizamos essa mesma chave para decriptar para conseguirmos chegar no texto original. Então, a máquina Enigma era um exemplo de chave simétrica, pois nós usávamos a máquina tanto para encriptar quanto para decriptar. A chave, ela pode ser igual a outra ou ela pode ser uma transformação simples da outra. Mas o que isso quer dizer é que se eu tenho uma chave, com certeza eu vou ter a outra. Então, o que seria a criptografia de chave simétrica de uma forma mais intuitiva? Vamos supor que você quer enviar uma mensagem para algum amigo seu. E você tem medo de alguém ver. Então o que é que você faz? Você vai na estação de trem e compra um cadeado que tem apenas uma chave. Então você vai na estação, compra um cadeado que tem apenas uma chave e pronto. Quando você quiser mandar uma mensagem, você vai na estação de trem, você deixa a mensagem que você quer enviar dentro de um armário e tranca esse armário com o cadeado que você comprou. Lembrando que esse cadeado só tem uma chave. Depois que você trancou, você tem que combinar com seu amigo e dar a chave para ele. Depois que seu amigo receber a chave, ele vai lá no armário com a mesma chave que você deu, destranca o cadeado e consegue ler a mensagem. E você tem que fazer isso toda vez. E vocês conseguem perceber algum problema com esse procedimento? Bom, o problema com esse procedimento é que você tem que enviar a chave. Ou seja, se alguém estiver vendo o seu canal,
Se alguém estiver ali olhando, ele consegue saber qual é a chave. E se ele souber qual é a chave, ele consegue decriptar toda a mensagem que você enviar. Então vamos supor que tem um espião, que ele consegue tirar uma foto da chave e depois ir no chaveiro e fazer essa chave. E aí depois, toda vez que você enviar uma mensagem para ele, você nunca vai saber se alguém abriu o cadeado antes e leu a mensagem ou não. Então, em toda criptografia não é recomendável você enviar a chave, porque se alguém estiver vendo o canal, vai pegar a chave e toda a sua segurança vai para o ar. E além disso, se você quiser manter um segredo entre 6 pessoas, cada par de pessoas precisaria da sua própria chave. Ou seja, se você está trabalhando numa empresa que tem 100 pessoas e você está utilizando criptografia de chave simétrica para manter a comunicação entre essas 100 pessoas, cada par de pessoas teria que ter uma chave diferente. Então você precisaria de 4.950 chaves para manter a comunicação entre essas 100 pessoas, ou seja, que dificultaria bastante a gestão. Então imagina que você tem que armazenar todas essas chaves e só para 100 pessoas já seriam quase 5.000 chaves. Então, imagina numa empresa grande. Então isso não é muito viável. A vantagem da criptografia de chave simétrica é que ela é mais simples e é mais rápida. E também ela é mais utilizada em encriptação em massa, onde segurança não é tão importante. Ela é uma técnica mais antiga e eu acho que foi em 1960 que eles conseguiram criar a criptografia de chave assimétrica, que é um tipo de criptografia muito mais seguro, que nós vamos ver logo depois. Mas a criptografia de chave simétrica às vezes ainda é utilizada quando a segurança não é tão importante. E alguns exemplos de criptografia de chave simétrica famosos são o AES, o Twofish, o Serpent e o Blowfish. E nós vamos ver um exemplo agora de criptografia de chave simétrica, que é o One-Time Pad. O One-Time Pad era um método que era utilizado pela KGB na Segunda Guerra Mundial. E ela tem uma chave em binário, ou seja, a chave é um número muito grande. E você vai utilizar o operador binário de ou exclusivo na mensagem na chave para você conseguir encriptar. Então, como é que isso funcionaria? Você receberia sua mensagem, sua string, o seu conjunto de caracteres, e você converteria esse conjunto de caracteres para binário. Depois que você converteu o conjunto de caracteres para binário, você aplicaria um ou exclusivo entre a sua chave e a mensagem e você enviaria essa coisa encriptada. Quando seu amigo recebesse, ele usaria a mesma chave para decriptar e o mesmo ou exclusivo. E esse processo funciona porque quando nós aplicamos 2 ou exclusivos, é a mesma coisa de não fazer nada. Então, é extremamente seguro. Então vamos encriptar a mensagem 01101 e nós temos a chave 10.110. Nós vamos aplicar o ou exclusivo aqui entre esses dois, nós vamos receber 11.011. E aí nós vamos enviar essa mensagem 11.011 e quando o nosso amigo receber, ele vai usar a mesma chave aqui, né? E vai decriptar a mensagem, que ele vai chegar em 011.01, que é a mensagem original. Então, como nós vimos, nós usamos a chave aqui, está em amarelo, para encriptar e a mesma chave foi utilizada pelo nosso amigo para decriptar a mensagem. E novamente eu tenho um programinha em Python para mostrar como é que funciona o One-Time Pad e vamos ver, não é? One-Time Pad. Então, como é que funciona isso daqui? Eu vou dar uma passada rápida porque esse foi um código maior, deu mais trabalho para fazer. Nós vamos gerar um aqui de uma forma randômica e toda vez que nós vamos encriptar alguma coisa nós vamos gerar um aqui e também nós vamos converter a nossa mensagem para binário. Depois nós vamos simplesmente aplicar o ou exclusivo na nossa mensagem e enviar a mensagem. Para decriptar nós aplicamos o ou exclusivo novamente. Eu vou dar um run aqui e vamos supor que eu quero dar um encrypt em PAD Ciência da Computação, né? E aí ele vai gerar um aqui, que essa vai ser essa aqui em binário, essa aqui zona. Depois nós vamos converter PAD Ciência da Computação para binário, que quando nós convertemos nós vamos receber isso daqui. E depois nós vamos aplicar o ou exclusivo entre aqui e
a nossa mensagem em binário. E nós vamos receber isso daqui. 01010101. E essa vai ser a coisa encriptada. Depois nós vamos reconverter essa coisa em binário para texto. E nós vamos receber isso daqui. Então essa é a mensagem que nós vamos enviar. SHC, FB, nananana, e nós vamos enviar essa mensagem. Então se alguém estiver no meio, vai receber essa mensagem, vai enviar. Poxa, o que ele está querendo falar? Não estou entendendo. E agora, nós para decriptar, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos receber encriptado, não é? E a nossa aqui, nós vamos passar como parâmetro. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai decriptar, ele vai fazer um ou exclusivo entre a nossa mensagem e a nossa chave que nós passamos, e ele vai receber PET ciência da computação. Então, como nós vimos, esse é um método que ele utiliza a mesma chave tanto para encriptar quanto para decriptar. Nós aplicamos um ou exclusivo para encriptar, para chegar nisso daqui, e depois aplicamos o mesmo ou exclusivo com a mesma key para chegar em PET ciência da computação. E depois eu vou criar um repositório no GitHub, caso vocês queiram ver o código mais a fundo. E agora nós vamos ver criptografia de chave assimétrica, que esse foi um método que foi criado depois da criptografia de chave simétrica e é um método muito mais seguro, porque nesse método nós não precisamos enviar a chave em si. Então, como é que funciona? Ele também é conhecido como criptografia de chave pública e ele tem duas chaves, uma chave pública e uma chave privada. A chave pública ela é conhecida por todo mundo. Ou seja, qualquer pessoa pode encriptar uma mensagem usando a chave pública. E a chave pública é utilizada apenas para encriptar. Então, se eu quiser mandar Hello Alice para Alice, eu vou pegar a chave pública de Alice, que essa é uma chave que todo mundo sabe, é pública, como o nome já diz, e eu vou encriptar a mensagem. E aí eu vou enviar essa mensagem para Alice, e a Alice vai usar a chave privada dela para decriptar a mensagem. Então, cada pessoa vai ter uma chave pública e uma chave privada. A chave pública está disponível para todo mundo, ou seja, todo mundo consegue encriptar uma mensagem e enviar para você. Porém, essa mensagem só consegue ser lível com a sua chave privada. Então, essa chave privada você nunca vai precisar mandar para ninguém. Ela vai estar sempre com você e por isso que ela é segura. Porque você nunca vai precisar enviar sua chave privada. Então, mesmo se uma pessoa receber essa mensagem, ela nunca vai conseguir ler porque a sua chave privada, como o nome já diz, é privada. E até Bob, no momento que ele encriptar a mensagem, ele não tem mais acesso à mensagem. Porque essa mensagem ela só vai ser decriptável com a sua chave privada. E vamos ver outro exemplo didático. Nós lembramos que no exemplo didático da criptografia de chave simétrica, nós tínhamos que enviar a chave. Mas a criptografia de chave assimétrica, ela é muito mais segura, porque nós não vamos enviar a chave, nós vamos ver o que ele vai fazer. Vamos supor que a Alice ela quer mandar um diamante para Bob. E eles estão em um canal muito inseguro. Então, Bob envia um cadeado destrancado para Alice, ou seja, Bob vai na loja, compra um cadeado, só ele tem a chave desse cadeado, e ele abre o cadeado e envia o cadeado para Alice. Então a Alice ela coloca o diamante na caixa e tranca com o cadeado que Bob enviou. Dessa forma, no momento que a Alice tranca o cadeado, nem ela tem acesso mais, porque só Bob tem a chave do cadeado. Então no momento que ela tranca, nem ela tem acesso, ninguém mais tem acesso, só Bob tem acesso. E aí não importa se ninguém mexer na caixa, porque só Bob tem a chave. Então Bob ele recebe a caixa e abre. Então Bob ele vai enviar o cadeado para Alice, o cadeado aberto. E aí a Alice vai botar o diamante dentro da caixa e trancar com o cadeado. Depois ela vai enviar a caixa para Bob. E como só Bob tem a chave, porque ele que comprou o cadeado, só ele que tem a chave, ele vai conseguir abrir e receber o diamante. E mesmo se tiver alguém no meio, ele não vai poder fazer nada. Porque mesmo se ele ver o cadeado, mesmo se ele entender tudo, só Bob tem a chave nunca vai ser enviada, a chave sempre vai estar aqui desse lado. Então é um método de criptografia muito seguro. No criptografia de chave simétrica, Bob ele enviaria a chave, ou seja, seria muito inseguro, porque se alguém visse aqui no meio, diria, eu sei a chave. No momento que a Alice mandar de volta, eu vou usar a chave para ver o que ela mandou, para roubar o diamante no caso. E
Quais seriam as vantagens da criptografia de chave assimétrica? A vantagem é que ela é muito mais segura, como nós falamos. E se nós quisermos manter um segredo de 100 pessoas, nós vamos precisar de apenas 200 chaves. Por que 200 chaves? Porque cada pessoa vai ter a sua chave pública e a sua chave privada. A chave pública está disponível para todo mundo, enquanto a chave privada, você nunca vai precisar enviar a sua chave privada, que ela é sua. Então, se você tem uma empresa com 100 pessoas, seria muito mais fácil você utilizar um método de chave assimétrica para você não ter que ficar lidando com guardar todas essas chaves. No método de chave simétrica, você precisaria de quase 5.000 chaves, enquanto na assimétrica você precisa de apenas 200. A desvantagem é que ele é um pouquinho mais complexo e ele também é mais demorado. E alguns exemplos são o Diffie-Hellman, o criptografia RSA e criptografia de curvas elípticas. Lembrando que uma coisa muito importante da criptografia de chave assimétrica é que ela utiliza muitos conceitos da teoria dos números. Então, a teoria dos números sempre foi considerado uma matéria na matemática que era pura, que não tinha nenhuma aplicação, e quando descobriram a criptografia acharam uma aplicação para a teoria dos números. E é basicamente isso que nós vamos ver. Para entender a criptografia de chave assimétrica, nós vamos ter que ver o que é uma função trapdoor. O que é uma função trapdoor? Uma função trapdoor é que ela é muito fácil de calcular em uma direção, mas se você quiser ir na direção oposta, ela se torna extremamente complicado. Então, o que seria um exemplo de uma função trapdoor? Um exemplo de uma função trapdoor seria a multiplicação de dois números primos, porque é muito fácil você multiplicar 17 por 19. Todo mundo sabe fazer isso. Você vai lá no papel ou na sua calculadora e clica 17 vezes 19, pronto, muito rápido. Agora imagina que alguém lhe manda o número 323 e pergunte: quais são os dois números que multiplicados eu consigo 323? Isso já é muito mais complicado. E por que isso é muito mais complicado? Porque para multiplicação nós temos algoritmos de tempo polinomial, enquanto o algoritmo mais rápido para a fatorização é de tempo subexponencial. Então, polinomial é muito mais rápido que subexponencial na maioria dos casos. Então você consegue multiplicar dois números muito rápido, mas para você achar os fatores desse número é muito complicado. E agora eu vou fazer uma revelação. Quando eu disse que a multiplicação era uma coisa muito simples, eu meio que menti para vocês. Por quê? Porque apesar da multiplicação ser um problema trivial, ela ainda é um problema em aberto na ciência da computação. Ou seja, nunca foi achado o lower bound, que é o jeito mais rápido de fazer a multiplicação de dois números. O algoritmo que nós utilizamos, basicamente o que nós aprendemos na escola, ele é da ordem de n ao quadrado. Então mesmo se nós utilizarmos esse algoritmo, ele ainda vai ser muito mais rápido do que a fatorização, porque a fatorização é subexponencial. E o algoritmo que nós fazemos, se eu quiser multiplicar, por exemplo, 17 vezes 19, o que é que eu faria? Eu multiplicaria 9 vezes 7, depois vezes 1, depois 1 vezes 7, depois vezes 1. Algoritmo que nós aprendemos na escola para multiplicação. Ele é da ordem de n ao quadrado. E em 1961, Karatsuba ele descobriu um algoritmo novo para multiplicação, que ele rodava em n elevado a log 2,3, ou seja, aproximadamente n elevado a 1,58, que já é mais rápido que o n ao quadrado. Depois foi descoberto o Tom 3, que faz isso em 1,46, n elevado a 1,46, e depois foi descoberto outro algoritmo que faz isso em n log n. Então, por mais que seja um problema muito fácil e também seja um problema muito rápido, ainda não foi encontrado qual é o jeito mais rápido de fazer isso. Se você conseguir descobrir um jeito muito rápido de fazer isso, você seria muito reconhecido na comunidade da ciência da computação. E é conjecturado que o jeito mais rápido de você multiplicar dois números seria na ordem de n log n. Mas ninguém conseguiu provar isso e é isto basicamente. Lembrando que n não significa o número, mas sim a quantidade de dígitos dele. Então é só uma curiosidade rápida. E nós vamos ver agora criptografia RSA. O criptografia RSA foi um método criado de criptografia de chave assimétrica, que ela utiliza exatamente o conceito que nós mostramos na função trapdoor, que é muito fácil nós multiplicarmos dois números, mas para nós acharmos os fatores dele já é bem mais complicado.
Então, como é que nós usamos a criptografia RSA? A criptografia RSA ela tem duas chaves privadas, que são as chaves P e Q. P e Q são números primos. Além disso, ela tem duas chaves públicas, que são N e E, onde N é P vezes Q, e o E ele precisa ser que a função de Euler em N e E, o MDC das duas tem que ser 1. Então não vamos se preocupar muito com isso, isso é mais a definição matemática, o que nós precisamos matematicamente criar o número E. Geralmente o número E também é um número primo, que é menor do que P e Q. Então, vamos supor que é simplesmente um número primo menor que P e Q, porque qualquer número primo menor que P e Q segue isso daqui. Além disso, N é P vezes Q. Então, N é uma chave pública e ele é P vezes Q. Então, se alguém conseguisse fatorizar um número muito rápido, ele teria acesso às chaves privadas, não é? Porque como N é P vezes Q, ele teria acesso às chaves privadas, que ele teria o N está público, todo mundo sabe, e ele conseguiria fazer isso. Então, como é que nós fazemos a encripção? Nós vamos pegar a mensagem N, converter para algum jeito numérico, de qualquer forma numérica, e nós vamos elevar a E. Então, nós vamos pegar M, elevar a E e receber isso em mod N. E isso é feito de um jeito extremamente rápido, porque exponenciação em módulo é feito de um jeito extremamente rápido, e nós vamos conseguir a mensagem encriptada, que vai ser um número. E o número, que vai ser o resultado dessa expressão aqui. Nós vamos enviar esse número encriptado e a pessoa vai receber o número. Sendo que para receber o número, ela vai precisar saber a chave privada, que são os P's e os Q's. E como é que ele faria a decripção? Ele teria que achar um D, tal que D é o inverso modular de E em módulo φ de N. E depois ele saberia que M é a encripção, a mensagem encriptada que você recebeu elevada a D mod N. E esse método funciona porque o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos elevando M a E, e isso aqui é em Enc, e depois nós estamos fazendo Enc elevado a D. Isso funciona porque E elevado a D, M elevado a E elevado a D é congruente a M. Por quê? Porque D é o inverso modular de E. Então, quando nós multiplicarmos E vezes D, nós vamos estar multiplicando E pelo seu inverso modular. Então, é a mesma coisa de multiplicar, é a mesma coisa que nós temos 1. Criptografia RSA é meio chatinha porque ela tem muito esse conceito matemático. Mas o mais importante para saber é que ela utiliza números primos e a chave pública é o produto desses números primos. Além disso, essa função φ de Euler, para você calcular ela está exatamente em vermelho, porque você precisa saber os P's e os Q's para conseguir calcular ela. Então, a chave privada está sendo utilizada por tabela aqui, ó, como por isso que está em vermelho. E agora eu vou dar um exemplo mais prático, porque nós demos um monte de conceitos matemáticos, deve ter ficado um pouquinho confuso. E nós vamos enviar a mensagem 42. E tá bom, nós vamos escolher o primo 61, primo 1, 61 e o primo Q é 53. E N vai ser 3.233. Por que 3.233? Porque 61 vezes 53 é exatamente isso daqui. E além disso, E é 17. Você lembra que eu disse que E era simplesmente um número primo menor que os dois? Ou qualquer outro número que seguisse aquela coisa que nós mostramos. Então, nós vamos enviar a mensagem 42. Então, encriptado seria 42 elevado a 17, módulo 323, ou seja, 42, que é a mensagem, elevado a E, módulo 323. Então, nós estamos utilizando apenas as chaves públicas aqui, né, para encriptar. Então, qualquer pessoa conseguiria encriptar uma mensagem. Mas, como é que nós decriptaríamos? Nós teríamos que descobrir exatamente o φ de N, que o φ de N utiliza os números primos, que são as chaves privadas. Então, para nós conseguirmos decriptar, nós vamos precisar da chave privada. E aí nós vamos aplicar exatamente isso daqui. Nós vamos descobrir que 2.753 é o inverso modular de módulo de 17, módulo 3.120. E depois nós vamos aplicar isso daqui novamente e vamos chegar em 42.
Então, no fundo, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo exatamente isso. M elevado a E elevado a D, congruente a M. Por quê? Porque D é o inverso modular de E. E talvez eu tenha entrado muito na matemática por trás, mas o mais importante saber é que a criptografia RSA ela utiliza números primos e fatoração para encriptar e decriptar. Além disso, ela é uma criptografia de chave assimétrica, porque ela usa uma chave pública para encriptar e uma chave privada para decriptar. E se alguém conseguisse criar um algoritmo muito rápido para fazer a fatoração de dois números, esse método estaria por água abaixo, porque como eu tenho o n como chave pública, eu conseguiria decriptar e saberia as chaves privadas. Então isso foi a chave assimétrica e nós vamos entrar agora em hashing. O que é hashing? Hashing é uma técnica de criptografia que faz uso de uma função trapdoor, que foi a função que nós mostramos. E a técnica de hashing ela é bastante utilizada no armazenamento de senhas. Por quê? Porque não é bom para um banco de dados ele armazenar as senhas em plain text, não é? Ou seja, quando você cria o seu e-mail e você escreve seu e-mail e sua senha, o banco de dados do e-mail ele não armazena sua senha normalmente, ele criptografa sua senha e armazena essa coisa criptografada. Então vamos supor que sua senha é hello, ele vai dar um hash e vai chegar esse número ceboso, que é um número hexadecimal, e ele vai armazenar esse número aqui. Por mais que tenha algumas letras, é um número sim. E vamos supor que sua senha é isso daqui, ele vai fazer o hash e ele vai armazenar isso daqui. E se sua senha for isso daqui, ele vai fazer o hash e ele vai armazenar isso daqui. Então o banco de dados ele não tem acesso à sua senha, ele tem acesso ao hashing da sua senha. Então toda vez que você tentar entrar no seu e-mail, ele vai pegar a string que você botou na senha e vai fazer um hashing e vai comparar se é igual a essa daqui. Então vamos supor que sua senha é hello e você escreve hello. Ele vai converter para hash e vai checar se é igual a isso daqui. Se for igual a isso daqui, você tem acesso ao seu e-mail. Mas se você escrever essa outra coisa aqui na sua senha, ele vai dar um hashing e ele vai chegar nisso daqui. E como isso daqui não vai ser igual ao hashing que ele tem lá no banco de dados dele, você não vai ter acesso ao seu e-mail. Então isso é muito seguro. Por quê? Porque por mais que ocorra um vazamento de banco de dados, que isso ocorre não comumente, mas às vezes ocorre, os hackers eles não teriam acesso à sua senha, porque a sua senha não está mantida em plain text, ela está mantida em hashing. Então o hacker ele vai invadir o banco de dados e ele vai receber um monte de números cebozinho assim. E o que é que ele vai fazer com esses números? Ele vai tentar quebrar, sendo que é extremamente difícil você fazer o processo inverso. É tão difícil que eu posso dizer que é impossível você fazer o processo inverso. Mas se é impossível você fazer o processo inverso, por que esse não é o jeito mais seguro? Por que esse não é a forma que todo mundo utiliza? Bom, é muito simples. Porque você não consegue fazer o processo inverso, mas você consegue fazer a ida. Então, se você tiver um computador extremamente potente, o que é que você faz? Você simplesmente faz o hash de todas as palavras possíveis. Então você vai ter um banco de dados com todos os hashings possíveis e você vai simplesmente checar isso. Então nós vamos ver exatamente agora um site que ele simplesmente quebra o hashing de MD5 para você. Primeiramente eu vou mostrar o MD5, não é? O MD5 ele é um algoritmo de hashing que era o mais utilizado até que os computadores simplesmente evoluíram demais e eles simplesmente... Quero que eu dei spoiler aqui. Eles simplesmente conseguem basicamente ter acesso a todas os hashings possíveis do MD5. O MD5 foi o algoritmo mais fácil de fazer porque eu simplesmente importei da biblioteca, porque dá muito trabalho de fazer. Então vamos dar um run. Então o que é que eu vou fazer? Se eu quiser dar um hashing em computação, ele vai gerar esse hashing, que é sempre um número de 32 bits, ou seja, de 32 caracteres. Então, se eu der um hash em uma coisa bem grande, vamos dizer PET, ciência da computação, esse é isso é criptografia, pronto. Isso,
criptografia. Então eu dei um hash numa palavra bem grande e ela sempre vai ter o mesmo tamanho da anterior. Então vamos dar um hash em João Victor. Ela sempre vai ter o mesmo tamanho da anterior. Então se eu der um hash em 2, em A, sempre vai ter o mesmo tamanho, 32 bits. E além disso, uma coisa muito importante do hashing é que uma pequena mudança no input faz uma grande mudança no output. O que isso significa? Vamos supor que eu vou dar um hashing em PET ciência da computação. Ele vai me gerar esse hash aqui. Agora se eu der um hash em, vamos supor que eu errei uma letra, eu botei PET ciência da computação. É basicamente a mesma string, sendo que em vez de ser ciência, é ciêncio. Então ela me gera um hash totalmente diferente. Uma pequena mudança no input gera uma grande mudança no output. Então vamos dar um compare aqui, né? Entre essas duas. E nós vamos ver quantos caracteres são diferentes entre essas duas. Todos os 32 caracteres são diferentes. Então nós temos a mudança de uma letra e todos os 32 caracteres foram diferentes. Então é um método extremamente seguro. Na cifra de setas, se você mudasse uma letra, a mensagem ia ser basicamente a mesma, sendo que com a pequena diferença de uma letra. Aqui, se você muda uma letra, você muda totalmente o hashing. Esses hashings não são nem um pouco parecidos. E vocês conseguem perceber algum problema com essa técnica de encripção? Uma técnica que consegue receber strings muito grandes e converter para sempre uma de 32? Bom, eu sei que vocês não podem responder, mas o problema principal é que você está tendo basicamente um número infinito de palavras sendo convertido para 32 bits. Então com certeza vai ocorrer uma colisão. Vão existir duas strings que vão ter o mesmo hash. Isso é extremamente difícil de acontecer, mas é possível. Então, não devia ter fechado. Meu Deus do céu, vou ter que reabrir. Então, eu vou mostrar que o MD5 ele não é mais um hashing seguro. Porque o computador evoluiu tanto que agora os hackers eles já fizeram um banco de dados que tem o hashing de basicamente a maioria das palavras. Então eu vou dar um hash aqui em computação. Vai me gerar esse hash aqui. Então eu vou jogar aqui nesse site e decriptar. Bum! Achou computação. Fez isso em segundos. Vamos dar um hash em João. Então, isso daqui. Joguei aqui e achou João. Então, por mais que você não consiga sair do hash para a string, você consegue fazer o processo inverso. Então os hackers eles simplesmente pegaram o dicionário, pegaram todas as palavras possíveis e falaram: eu vou dar um hash de todas as palavras possíveis. E aí, no momento que vazar um banco de dados, que eu ver a senha das pessoas, eu vou saber qual é o hash só porque eu fiz o hash de todas as coisas possíveis. Então, por mais que o hashing ele seja o método mais seguro, os computadores eles estão sempre evoluindo. Então, uma hora um algoritmo de hashing sempre vai ficar obsoleto. Então, o MD5 ele já foi quebrado. Eu acho que existe o MD7 agora. Ele tem o SH1, o SH256, que eles são mais seguros. Mas um dia o computador vai evoluir tanto que os hackers vão conseguir quebrar de um jeito extremamente rápido. As vantagens são que o algoritmo é extremamente rápido e também é uma forma segura de armazenar senhas. Essa vantagem que o algoritmo é extremamente rápido, no fundo é a desvantagem, porque os hackers eles conseguem fazer o hash de milhares de palavras em segundos. Então eles conseguem criar esse banco de dados e acaba deixando de ser seguro. Por isso que estão sempre sendo criados novos algoritmos de hashing para os antigos que estão virando obsoletos. E também, como eu disse, como você está pegando um conjunto basicamente infinito de palavras, você pode... Não é basicamente infinito, mas é tão grande que vamos considerar infinito. E você está sempre fazendo isso em 32 bits, sempre vai ocorrer uma colisão. E o que é que nós vamos ver agora? Uma colisão. Essas foram duas imagens
que foram criadas basicamente para gerar uma colisão no MD5. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos jogar essas duas imagens aqui no MD5, né? Então aqui é esse navio, uma imagem bem legal de um navio, e eu vou jogar aqui para ser rachada. E ele deu esse hash aqui. Eu vou copiar, foi usando o MD5, e eu vou soltar aqui. O resto do navio foi 253, E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse avião aqui, e eu vou fazer o mesmo hashing dele usando o MD5. E, por incrível que pareça, o resto do avião foi 253, o mesmo hashing. Então teve uma colisão. E só para provar que não tem nada de errado, eu vou pegar essa imagem aqui do PET e eu vou fazer um hash dessa imagem. E ela vai me dar isso daqui, que é completamente diferente do que nós recebemos. Então, nós conseguimos criar uma colisão entre duas imagens. Mas essa colisão ela é extremamente improvável de acontecer. E com certeza essas imagens foram modificadas de uma forma que elas gerem uma colisão. Então, de uma forma natural é extremamente improvável de acontecer. E agora nós vamos ver testes de penetração. O que seria um teste de penetração? Seria uma forma que os hackers criaram de tentar basicamente quebrar senhas, quebrar hashings. E o sistema operacional mais utilizado por eles é o Kali Linux, que o Kali Linux ele já vem com um conjunto de ferramentas para você tentar hackear basicamente. Ele tem o Q, o Crunch, o Hashcat, o John the Ripper, e tudo isso daqui é utilizado para você tentar quebrar senhas, tentar quebrar hashings, tentar quebrar uma série de coisas. Então nós podemos ver aqui, ó, Information Gathering, Vulnerability Analysis, Password Attacks, que são os ataques de senha, ataque sem fio, engenharia reversa. Então nós vamos ver dos testes de penetração o Hashcat. O que é o Hashcat? O Hashcat é um programa que é utilizado para recuperação de senhas. Basicamente é isso que eles dizem, né? Mas todo mundo sabe para o que ele é utilizado. E o Hashcat ele tem 5 modos de ataque principal, que é o modo Straight, o modo Combination e o modo Brute Force. Também tem o Hybrid Word List com Mask e o Hybrid Mask com Word List. E essa aqui é a logozinha do Hashcat. Nós vamos ver o primeiro, que é o Dictionary Attack. Como é que o Dictionary Attack ele funciona? Ele lê linha por linha de um arquivo TXT e tenta as senhas possíveis. Então, como é que nós vamos passar isso por parâmetro? Nós vamos ter o Kali Linux, aí nós vamos digitar Hashcat, Attack Mode 0, A0, que é exatamente straight, M0, que significa MD5, e o output vai ser nesse cracked.txt. Então, nós vamos ter um target hashes e esse arquivo rockkill.txt. Então, vamos recapitular. Attack Mode 0, Dictionary Attack, menos M0, MD5, o output vai sair aqui no cracked.txt. E o que é esse target hashes.txt? Vamos supor que vazou um banco de dados e você tem um monte de hashings, um monte de números hashados. Você não tem acesso a esses números hashados. Então o que é que o Hashcat vai fazer? Você vai passar um arquivo para ele, ele vai criptografar em hashing, usando o MD5, todas essas palavras desse arquivo e vai ver se alguma dessas funciona. Então vamos supor que vazou um banco de dados. Esse arquivo rockkill.txt tem as 14 milhões de senhas mais comuns. Ele vai fazer o hashing de todas essas senhas e vai testar se é igual a alguma dessas daqui. Se for igual, ele vai botar aqui no cracked.txt e vai dizer a senha João foi convertida para F8. E ele faz isso extremamente rápido. É um chamado Dictionary Attack, porque você passa um dicionário e ele tenta ver se alguma das coisas bate com esse dicionário. Além disso, tem o modo Combination,
que esse modo combination ele permite você criar um dicionário. Então você pega dois arquivos txt e você consegue juntar todas as palavras dele para criar um novo dicionário que você pode utilizar no Dictionary Attack, basicamente. Também tem o modo Brute Force, que como é que o modo Brute Force seria? Você faz hashcat, attack mode 3, M0 que é o MD5, e você passa a hashing que você quer quebrar, que no caso seria isso daqui, 5F, e você diz, isso provavelmente é uma palavra de 8 caracteres minúsculo. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar todas as palavras de 8 caracteres minúsculos e vai tentar quebrar o hashing. Nesse caso ele conseguiria quebrar muito rapidamente e o output seria password. Mas por isso que o nome é brute force, força bruta. Ele vai simplesmente testar todas as palavras com 8 letras minúsculas e vai fazer isso. Então qual é a conclusão que nós conseguimos tirar desse seminário? Nós vemos que a criptografia é uma técnica que já é conhecida há milhares de anos e ela está presente na maioria das trocas de informação que temos com o computador. Então, quando estamos enviando um e-mail ou fazendo uma transferência bancária, qualquer coisa, tem muita criptografia envolvida. Isso que torna tudo seguro. Quando você está enviando uma mensagem no WhatsApp, ninguém consegue ver essa mensagem que você está enviando, porque ela utiliza criptografia de chave assimétrica. Também tem os dois tipos principais, que é a criptografia de chave simétrica e assimétrica. A criptografia de chave simétrica ela é mais rápida e também é mais simples, enquanto a de chave assimétrica é mais segura, porém mais complexa. Além disso, também tem uma técnica de hashing, que ela é bastante utilizada para armazenar informações, que nem você vai ter acesso a essas informações. Porém, eu mostrei que com alguma força bruta, com alguma inteligência, você consegue quebrar um hashing. Mas essa é ainda a forma mais segura de você armazenar senhas. E também existem diversos programas criados para tentar quebrar a segurança. Então é muito recomendável você ter uma senha complexa, porque vamos supor que vaza o banco de dados do Gmail, todo mundo vai ter acesso a os hashings das senhas, inclusive da sua. Então, se alguém tentar simplesmente isso daqui, vai conseguir diversas senhas. Então, sempre tenha uma senha difícil de quebrar. Se tiver uma senha difícil, é quase garantido que ninguém nunca vai te hackear. E além disso, nós temos aqui as referências bibliográficas, que foi além das fontes que eu utilizei, são links para vídeos no YouTube que falam sobre esse tópico de criptografia. O principal são os canais do Numberphile e do Computerphile, e eles são canais muito bons. Recomendo vocês se vocês têm interesse nessa área de computação ou nessa área de matemática, são canais muito bons para assistir. Eles são em inglês, mas eles são muito interessantes. Então eu vou passar o link dos slides também. E é isto. Aqui também tem outras referências que eu utilizei, alguns sites. E esse livro, Introduction to Algorithms, que é um livro extremamente bom. Se você também gosta dessa área de algoritmos, de computação, é um livro muito bom que você deve ler. Então esse foi o meu seminário. Agradeço a todo mundo que assistiu e tchau.